Hoje nós vamos falar sobre os frutos da oração, correto? Hoje nós vamos falar sobre alguns frutos ou os frutos da oração que a gente pode distinguir ou destacar na vida de um homem, de uma mulher de Deus. O que a oração nos traz de fruto, né? O que a oração nos traz de colheita, né? De reação, não é? Então, eu costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, existe a lei da semeadura, ela é uma regra de ouro, né? A regra de ouro é o quê? É uma, religiosamente falando, é quando é uma coisa que todas as religiões acreditam, exatamente igual, né? Todo mundo acredita nisso. O que se planta, colhe, não é? Todo mundo fala assim, alguma religião ou outra vai colocar de uma maneira diferente, vai falar que aquilo que você dá para o universo devolve para você. Aquilo que você, sabe, essas coisas todas. Mas a verdade é que todo mundo acredita nisso, né? Todo mundo fala isso. Nós falamos que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não? Certo? A Bíblia nos ensina assim. E com a oração, é óbvio que não é diferente. A oração, ela é uma ação. E a gente sabe que em toda ação é gerada uma reação. E Deus, ele age ou reage através das nossas orações. Isso é fato. Nós já aprendemos isso daqui. Nós já entendemos isso daqui com a Bíblia nos mostrando que nós devemos orar, insistir em oração. Isaías, inclusive, eu não me recordo o capítulo, mas Isaías, ele fala isso. Ele fala que nós devemos insistir em orar. Ele usa até o termo de lembrar a Deus daquilo que ele nos prometeu, né? Como se isso fosse necessário. É óbvio que não. E Isaías não quis dizer isso. Ele quis dizer que nós devemos orar como se nós pensássemos assim, como se o homem precisasse se lembrar, ou como se nós tivéssemos que lembrar, mas isso na intenção de que nós precisamos orar continuamente, porque a oração, ela não dá mais poder para Deus, ela não faz com que Deus seja mais forte, mas ela nos faz lembrar daquilo que Deus prometeu e do que o Senhor tem para as nossas vidas, tá bom? Qual o motivo de orar? Tiago capítulo 5, versículo 13, começa dizendo assim, ó. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore, né? Está alguém contente? Cante louvores, correto? Mas a primeira parte é para nós. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, só que nesse versículo, Tiago, o pastor Tiago, nos ensina um dos motivos, dos propósitos da oração: combater a aflição, né? Tá aflito, tá angustiado, tá machucado, tá triste, ore. Não tem outro segredo, não tem outro remédio. É oração, é ir aos pés da cruz, é ir aos pés de Jesus, é entrar no nosso quarto como Jesus nos ensina, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com Jesus, com o Espírito Santo, no nosso secreto, que lá ele nos escuta e ele trabalha o nosso coração, né? Então, está aflito, ore a Deus. Amém? Ore a Deus. Um outro versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, mais um dos motivos que nós vemos que a Bíblia nos dá, né? Primeiro, está aflito. Segundo, quer sarar sua terra, quer ser perdoado, quer voltar a ter relacionamento com Deus. O segredo está em se humilhar, em orar a Deus, em buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. Isso tudo junto com a oração, buscando a Deus, não é? Então, dois motivos a gente começa entrando aqui na nossa mensagem de hoje. Tá aflito? Tá triste? Tá desamparado? Tá amargurado? Tá ansioso? Ore. Amém? Ore a Deus. E busque a Deus, que o Senhor te ouvirá. Ele diz isso. Eu ouvirei e perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Amém? E o personagem que nós vamos usar como base hoje é o profeta Samuel. Amém? E para começar, nós vamos falar sobre os frutos da vida de Samuel como um homem de oração. Mas é impossível nós começarmos a falar de Samuel sem antes falar de quem orou por Samuel.
não é? Por quê? Porque Samuel, ele foi um fruto de oração. Então, Samuel, ele nasce da oração. Samuel, ele nasce do joelho. Ele nasce literalmente de joelhos dobrados, de coração contrito e quebrantado. Samuel foi fruto de oração. Então, é impossível começar a falar de Samuel sem antes falar de Ana, não é? E aí, Ana, história maravilhosa. A Bíblia diz que Ana é mulher de oração demais, demais, demais. Tanto é que o capítulo 2, depois que Ana teve Samuel, que recebeu a vitória, recebeu o filho, né, que ela tanto buscou, o capítulo 2, metade do capítulo 2 é uma oração que Ana fez agradecendo a Deus. Então Ana orou antes para receber e Ana orou depois de ter recebido. Isso é mulher de oração. Capítulo 1, versículo 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Versículo 10 do capítulo 1 de Samuel. O que nós falamos? Qual é um dos propósitos da oração? Quando você está aflito, então ore. Tá? Tem alguém entre vós aflito? Ore. Ana, muito antes de Tiago ser o pastor de Jerusalém, milhares de anos antes, ela seguiu esse mesmo conselho, né? Com certeza ensinada pelo próprio Espírito Santo a ela, através dos seus homens, dos homens de Deus. Ela, com amargura, ela estava aflita, ela orou ao Senhor, né? E chorou muito aos pés do Senhor, ok? E a gente já sabe qual foi o resultado de tudo isso aí, né? A gente sabe qual foi o resultado da oração chorosa de Ana, da oração de amargura que Ana fez diante do Senhor. Recebeu, aí a gente vai ver que ela chorou tanto, ela buscava tanto a Deus. A Bíblia diz que Ana, no versículo 3, ela só falava no seu coração, ela balbuciava algumas palavras, não saía nada, era só lágrima, tanto que ela foi confundida, né, como bêbada, inclusive foi confundida como uma pessoa alcoolizada por um homem de Deus, completamente sem visão nenhuma. Mas, como eu disse, a ação de Ana gerou uma reação. Deus reagiu à oração de Ana. Deus agiu através da oração de Ana e nós sabemos que o fruto da oração de Ana foi a vinda de Samuel. Então Samuel, ele é fruto de oração. É impossível falar de Samuel como homem de Deus sem falar de sua mãe. E, gente, Ana não sabia, mas Samuel, o milagre que ela esperava, Samuel, ele não era oração somente dela. Samuel era uma oração, foi fruto de oração de um povo inteiro. O povo não sabia disso. E Ana também não sabia disso. Ana estava orando por um filho. Enquanto Ana estava orando por um filho, o povo estava orando para que Deus levantasse outro sacerdote ou outra família de sacerdote. E sabe onde a gente vai entender isso aqui? No capítulo 2, a partir do versículo 12, do 12 ao 36 do capítulo 2 de 1 Samuel, nós vamos entender como a família de Eli estava se comportando. Eli era o sumo sacerdote da época, era o juiz da época, né? E ele julgava o povo, e a Bíblia diz nesses versículos que a família de Eli, que eram sacerdotes, né? Os filhos de Eli faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o povo percebia, o povo era afetado, né? Espiritualmente e também financeiramente, de várias maneiras, por conta dos filhos de Eli, por conta do povo, dos levitas que cuidavam da parte sacerdotal. Então o povo de Israel também orava por um novo sacerdote, por uma nova família. Então, entenda isso. Enquanto Ana orava por um filho, o povo orava por um novo sacerdote. Enquanto Ana orava por um filho para alegrar sua vida, o povo orava por um novo pastor. Ana não sabia que
o seu milagre serviria para alguma coisa. E nem o povo sabia que aquilo que eles pediam viria de um milagre de uma mulher estéril. Mas Deus, que tem uns planos muito maiores do que o nosso, ele contempla todas as coisas. E aí, inclusive sobre o tempo, Deus sabia que o tempo certo de dar a vitória para Ana seria o momento certo de começar a agir na necessidade que o povo necessitava. Então, Samuel era motivo também da oração de um povo por uma nova ligação com Deus, por alguém reto diante de Deus. Então, Isaías 55, versículo 8 e 9 vai dizer isso, né? Que os meus caminhos são são melhores, mais altos que os seus. E os pensamentos do Senhor são pensamentos de bem, né? Pensamentos de paz. Então, entenda isso. Amém? Pense. Talvez Deus não vai te revelar no momento que a gente quer, não vai nos revelar no momento que a gente quer. Mas é importante a gente fazer os planos para que o Senhor aprove. Senhor, se eu quero ter um Samuel na minha vida, aí você traduza como é o Samuel para a sua vida. Eu quero que ele sirva para o teu reino. Amém? Tanto é que no voto de Ana, e olha como Deus é perfeito. No capítulo 1, Ana faz um voto. E ela fala, se eu tiver um filho, se o Senhor abrir a minha madre, o filho eu vou dar para te servir no templo. E ela faz isso. Né? E aí eu quero já começar a entrar para falar sobre os frutos de Samuel, para como se encaixa a nossa vida. Quando ela dá o menino ao templo, dá ao sacerdote, Samuel vai para o templo para servir, e Samuel não era exclusivo nesse serviço. Samuel não era o único menino que ia servir no templo. Mas a gente sabe, se a gente estudar um pouquinho na escola dominical, a gente vai saber que os sacerdotes que cuidavam do templo, de toda a parte de culto, no povo de Israel, eles vinham de famílias tradicionais no serviço. Então, quando Samuel vai para servir no templo, ele vai como alguém que de fato vai servir, no sentido literal da palavra. Ele vai para servir os sacerdotes, ele vai para servir o sumo sacerdote. Então, inclusive, tem 3 tipos de serviço que é bem falado quando muitas pessoas pregam, que é o seguinte: meninos ou pessoas como Samuel, dentro do templo, ele tinha pelo menos 3 funções. Ele servia para fazer a comida dos sacerdotes, ele servia para cortar, por exemplo, as unhas, né, do pé e da mão do sumo sacerdote, até porque ele já era velho e gordo, então não conseguia fazer isso sozinho. O menino Samuel ficava lá cortando a unha, lavando os pés do sumo sacerdote, e até uma função também bastante curiosa, que ele esquentava a cama do sumo sacerdote. Ele ficava aqui deitado na cama lá, para a cama se esquentar, para que depois... Olha, esse era o papel de Samuel. Mais uma vez, quando Ana ela faz o voto com Deus, enquanto Samuel está trabalhando e servindo ao reino, eu quero enfatizar com os irmãos o seguinte: Deus, e a gente vê isso no Velho Testamento inteiro, Deus ele falava com o povo através do profeta, né? Do sacerdote, do sumo sacerdote. Assim como foi com... Apesar de Moisés não ter sido o sumo sacerdote, mas era o juiz e o profeta da época e tal. Geralmente era assim. E aí, imagine aí que Samuel cresceu dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro da casa dos sacerdotes, vendo Eli falando com Deus. Vendo Eli dialogando com Deus, falando com Deus de madrugada, falando com Deus nos seus momentos de culto, passando a noite orando. E Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Até que no capítulo 3 de 1 Samuel, Deus chama, e é a primeira vez que Deus fala com Samuel. E vamos entender que é a primeira vez que ele ouve a voz de Deus. Mas não é a primeira vez que ele ora, né? Porque Deus ele fala com quem busca com quem busca a sua face. Deus ele não fala com qualquer um, isso é muito importante a gente entender também, né? Deus ele fala com aquele que busca a sua face. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Achar ao Senhor é para quem busca ao Senhor. É importante lembrar disso. Bom, capítulo 3, Deus chama Samuel. E no capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 10, é a primeira vez que Samuel ouve a voz do Senhor. E aí,
nessa conversa, é aquela conversa que Deus chama ele 3 vezes, ele não entende a voz, ele vai falar para Eli manda ele voltar, e Deus se revela a ele e fala, olha, eu tenho renegado a família de Eli, eu não quero mais, ele tem sido desobediente diante de mim, e agora eu quero, acabou, eu não quero mais, e eu vou levantar uma nova família, um novo sacerdote. Veja bem que Deus, ele passa uma mensagem para Samuel, e Samuel ouve, depois ele passa para Eli. Essa foi a primeira vez. Mas no mesmo capítulo, versículo 21, vai dizer que, versículo 19, para começar, para dar mais ênfase. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair na terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha o versículo 21, hein? Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Continuou o Senhor a aparecer, e se manifestava a Samuel. Aqui nesse versículo, até aqui neste momento, Eli não tinha morrido. Eli ainda era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias ainda eram os sacerdotes. Toda aquela podridão que acontecia entre os sacerdotes, de roubo, de prostituição, de omissão, porque todos pecavam. Um roubava, o outro se prostituía, e o sumo sacerdote permitia via aquilo e deixava. Não, eu não posso fazer nada. Não é comigo. As acusações vinham e talvez ele falava, não sei, é levante do inimigo, o que eu posso fazer? Sabe? Pecavam. E foi por isso que Deus renegou a família de Eli. Só que a Bíblia diz no versículo 21 que Deus ainda aparecia. E Deus falava com quem? O sumo sacerdote estava vivo, os sacerdotes estavam vivos, mas Deus falava com o menino Samuel. Deus aparecia em Siló e se manifestava ao menino Samuel. Eu quero te dizer também para você. Agora eu quero dizer para você que busca a Deus, que gosta de culto onde Deus fala, que gosta de buscar a Deus, que ora, que há muito tempo dentro da igreja, inclusive, que tem história, independente se você é jovem ou não, que já Deus falava, que Deus fala. Meu Deus, eu tenho visto algumas coisas mudando nas igrejas, na igreja. Eu quero te dizer que não importa como estão os sacerdotes, não importa se tem podridão, não importa se parece que a igreja está caminhando por um declínio. Eu quero te dizer que se você se colocar na presença de Deus, se você buscar a Deus, Deus vai falar com você, como falava com Samuel. Amém? E não só vai falar com você, como ele vai confirmar a quem está ao seu redor que você ouve a voz de Deus. Então sabe qual é o fruto de orar? Um dos frutos da oração é que não importa o quão podre esteja ao seu redor. Não importa o quão ruim esteja o ambiente ao seu redor. Se é numa casa destruída, se é num trabalho onde você sofre perseguição, se é numa igreja onde muitos não buscam mais a Deus, eu quero te dizer que isso não importa. Se você estiver na presença de Deus e orar e buscar a Deus em oração, um dos frutos da oração, e talvez o mais importante, é que Deus ainda se apresentará a você, em nome de Jesus, amém? O menino, isso é importante falar, o menino que não era da família do sacerdote, o menino que não tinha um pai que era alguém importante na sociedade, seja religiosamente ou politicamente, financeiramente, o menino que estava lá para cortar unha, para fazer comida, que não era bem visto, Deus, ele se importa com quem está com o coração ligado a ele. Em nome de Jesus, entenda isso. Samuel é a maior prova de que Deus fala com aquele que busca ele. Não importa o CPF, não importa de quem é filho, não importa onde estudou, não importa o que faz, não importa... Aliás, a Bíblia não diz isso, mas se nós vivemos isso nos dias de hoje, imagina o tempo de Samuel, imagina Ofni e Finéias, imagina outros que estavam mais perto da família falando que você ouve a voz de Deus, Deus se apresenta para você. Quem é você? O sacerdote aqui é Eli, eu sou o sacerdote, você não pode... Não, ei, se Deus falou com você, tem que falar comigo. Né? Imagina o tanto de coisas que Samuel ouvia nesse contexto, mas não se importe. A primeira questão para a gente levantar, o fruto da oração é Deus continua se apresentando a quem busca Ele em oração em nome de Jesus, amém?
diante de Deus. Porque Samuel, diferente de Eli, ele não era um homem omisso. Diferente de Eli, Samuel foi alguém que orava constantemente a Deus. Então, capítulo 7 do capítulo de 1 Samuel, no versículo 9, vai dizer que nós vamos ver Samuel vencendo uma guerra porque orou ao Senhor. No capítulo 4, os filisteus venceram Israel e mataram os filhos de Eli, e a gente não vê em nenhum momento Eli indo buscar a Deus, em oração, levantando um clamor para buscar a Deus. Mas no versículo 9 do capítulo 7, a gente vê Samuel fazendo diferente. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Qual é o fruto de oração? Vencer as suas guerras. Isso é fruto de oração. Porque a gente vai ver no versículo 10 e em diante que por conta da oração e do clamor de Samuel, do homem de Deus, o povo venceu a batalha, venceu a guerra. Então, quer mais um fruto? As guerras que você não vê como vencer, os problemas que você não vê como resolver, eles são resolvidos no joelho. Amém? E isso aqui é coisa para quem é espiritual, gente. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Eu não gosto daquele negócio, oração, orar com ação. É coisa de quem não confia em Deus e quer fazer as coisas por si só e tentar ajudar Deus. Coisa de gente ansiosa, que não consegue esperar o agir de Deus e sai fazendo as coisas como se tivesse que fazer. É oração e ponto, acabou. É ficar parado, quieto, orando e esperando Deus mandar. Agora vai agir. Amém? E o que nós não fazemos nos dias de hoje é confiar em Deus e orar. A gente tem que entender em nome de Jesus, isso é um problema da nossa geração, né, de crente, e da nossa geração, inclusive, de gente velha também, né, da nossa geração, por influência de pessoas de idade que deixaram de crer no poder de Deus e deixaram de ensinar essas coisas também, é verdade. Um dos problemas da nossa geração é parar de acreditar que a oração tem poder, que tem coisas que vão ser resolvidas sem a gente ter que sair de casa, sem a gente ter que se levantar. Enquanto a gente está com o joelho dobrado, a nossa oração está movendo cativeiros, está quebrando cativeiros, está libertando, está salvando, está abrindo porta, está curando. Nossa geração não crê nisso. Nossa geração crê na oração, no orar mais ação. Isso nem bíblico é, inclusive. A gente age quando Deus manda. Enquanto Deus não manda, a gente só ora. E é assim que a gente tem que crer. Então, sabe qual é um outro fruto da oração? Um outro fruto da oração é vencer batalhas que são impossíveis. Amém? O mesmo povo que venceu no capítulo 4 foi derrotado no capítulo 7. Mesmo sem a Arca da Aliança. Sabe por quê? Porque um profeta de Deus, um homem de Deus, orou por isso. Clamou ao Senhor. Samuel, mesmo indignado com o povo que pedia um rei, orou ao Senhor. Outra demonstração de um homem de oração. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, a gente vê o povo de Israel pedindo o rei por inveja do povo. A gente já conhece a história, né? O povo de Israel olha para os outros povos, vê que todo mundo tem um rei menos eles, então pede um rei. Samuel fica indignado, fica bruxo da vida, e o que ele faz? Diferente de Moisés, que, né, se irou e bateu na rocha lá e ficou bravo, a Bíblia diz que Samuel foi orar. Mesmo indignado, mesmo bravo, Samuel foi orar. Olha o que está escrito no capítulo 21 do capítulo 8 de 1 Samuel. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Ou seja, ele levou a sua indignação a Deus. E aí, vamos confessar um pro outro aqui, agora? Que quando a gente está bem da vida, felizão, estamos grato com as coisas, a gente já dobra o joelho e fala, hoje eu vou passar a noite orando. Não acontece, né? Mas a gente dobra e fala assim, hoje eu, glória a Deus. E aí, irmão, aí é mistério durante a noite, a gente sapateia, a gente canta, grita.
aleluia. Quem tem violão em casa sabe tocar, pega o violão e fica na sala tocando e fala, hoje é culto, hoje, aleluia. E quando a gente tá bravo com a vida, que a gente quer colocar culpa em todo mundo, que a culpa é de Deus, que a culpa é da mulher, que a culpa é do pastor, que a culpa é do líder, que a culpa é... Orar indignado, mas Samuel fazia isso. Samuel ia até indignado orar a Deus. Outra demonstração, Samuel ouve oração. Quem seria o novo rei? Samuel orava tanto a Deus que depois dele ter... Aliás, Samuel, antes de um novo rei, quando ele apresenta a Deus em oração que o povo queria um rei, Deus responde e fala, não, fica tranquilo, eles não estão negando a você, estão negando a mim. E Deus vai lá no capítulo 9, no versículo 15, o Senhor revela aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, quem seria o novo rei. Então, capítulo 9, versículo 15 de 1 Samuel, em oração, Deus fala com Samuel. E o homem já era sacerdote há muito tempo, e mesmo assim não parava de orar, né? A diferença é que muita gente começa a corrida bem, né? E depois, mesmo na velhice, o declínio vem. Não ora mais como orava antes, não busca mais como buscava antes, não prega mais como pregava antes. Quando eu falo prega mais, não é na qualidade da oratória, é na qualidade do preparo, sabe? A internet, irmãos, é um perigo. Porque o que tem de sermão pronto, pegado do Google, de blog, sabe? Você entra, você pesquisa o que você quiser no Google depois. Mensagem sobre Santa Ceia. Vai vir milhares para você escolher lá. E isso é muito fácil para muita gente hoje. Mas que aqui entre nós não tenha disso. Em nome de Jesus, amém? Que a gente possa levar a nossa vida de oração até o último dia da nossa vida. Samuel, mesmo sendo sacerdote, ele buscava a Deus em oração. E é por isso que Deus falava com ele. E quando Deus nega a Saul, é em oração de novo que Deus se apresenta no capítulo 16 para Samuel e fala que ele agora tem provido um novo rei, que nós vamos falar depois de Davi. Correto? E aí Deus vai lá e fala, olha, até quando terás pena de Saul? Isso é em oração. Samuel está orando e Deus responde a oração dele falando isso. E para entrar na nossa última parte, sobre fruto de oração, né? A vida de Samuel como homem de oração, a gente conhece muito bem a história de Davi, da unção de Davi, amém? Deus orienta Samuel como ir até Belém. Senhor, mas se eu for falar que vou ungir um rei, Saul vai saber e vai mandar me matar. Em oração, Deus dá uma estratégia para Samuel e fala, diga então que vai fazer um sacrifício. Vai fazer um sacrifício e ele foi fazer um sacrifício. Deus dá a estratégia em oração. Tá vendo mais um motivo do porquê nós devemos orar? O fruto do porquê nós devemos buscar em oração? Receber estratégia, né? Então, ele vai numa nova estratégia que Deus deu. Quando ele chega lá, e aqui é muito interessante para a gente finalizar, é o seguinte. Deus, ele fala para... Quando ele chega, Deus fala, é do filho de Jessé que tem um novo rei. Jessé tinha 8 filhos na época. 8 filhos. E a Bíblia diz que vem o primeiro. O primeiro passa, Samuel, nesse momento Samuel não perguntou a Deus. Veja bem, nesse momento Samuel não parou para falar, Senhor, confirmar em oração. E Samuel errou. O homem de Deus, o homem que ouvia Deus, o homem que era sensível à voz de Deus, errou. Com certeza. É isso que fala lá no versículo 17, né? No versículo... Isso, no versículo 6. Quando vê Eliabe. Com certeza esse é o rei, porque é forte, é bonito, fala bem. O profeta de Deus errou. Samuel errou. Olha que interessante. Só que no momento que ele erra, Deus fala com ele de novo. Não se atente à aparência. Deus não vê como o homem vê. Você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Não é esse. Neste momento que Deus fala com Samuel, Samuel, como era sensível à voz de Deus, ele percebe o erro. E ele muda o que ele tinha falado. Aliás, ele muda a sua posição. Ele não chegou a falar, ele pensou no seu coração que era. Ele não chegou a falar. Isso é um homem de Deus. Samuel já não era mais menino nessa época. E mesmo assim,
um homem de Deus sensível é humilde para aceitar os seus erros. Coisa rara hoje em dia, né? Coisa rara hoje em dia ou não? Ainda mais, quanto mais velho, mais difícil, né? Aceitar que você tomou a atitude errada, aceitar que você teve a visão errada, aceitar que você está errado. Homem e mulher de Deus que é sensível à voz de Deus consegue entender que, opa, eu errei. É melhor ouvir a palavra do Senhor. Perceba que após esta falha e ouvir e ser corrigido por Deus, passam-se mais 7 filhos diante de Samuel. Mas agora Samuel aprendeu com o erro. E Samuel não erra mais como errou da primeira vez. Porque agora ele lembrou que é melhor ouvir a palavra, é melhor ouvir a voz de Deus e seguir as instruções de Deus. Sabe qual é um outro fruto, que é a palavra de hoje, da oração? Você não errar mais os mesmos erros. Este é o fruto de quem ora. Você vive errando erros novos, mas o mesmo erro não. O mesmo erro é da pessoa que não ora. A pessoa que busca Deus em oração, ela não tem o costume de cometer os mesmos erros, porque ela é sensível à voz do Senhor, às palavras do Senhor. E perceba que até o filho, até o pai dos meninos, errou 8 vezes. 7 vezes ele mandou o filho, foi mandando. Porque ele não estava nele, ele estava julgando pela aparência. Mas o profeta Samuel não. Não erra os mesmos erros. E só não erra os mesmos erros quem ora, quem tem uma vida de oração. E no final das contas, quando acabou os mancebos, Samuel pergunta, tem mais algum menino aí? O Jessé responde, tem um que está no campo apacentando. Samuel manda chamar. E quando ele chega, no versículo 12, a Bíblia diz que Deus diz a Samuel, levanta-te e unge-o, porque este aí é o escolhido, né? É este mesmo. Mais uma vez Samuel ouviu a voz de Deus. Homem que ouve a voz de Deus, homem sensível à voz de Deus, porque ele buscava a Deus em oração. Amém? Então, nós falamos sobre alguns frutos de alguém que busca a Deus em oração. Primeiro, Samuel não era sacerdote, mas era para ele que Deus se apresentava. Samuel era menino de serviço alheio, qualquer serviço, sabe? Gente menos importante no templo, tinha que cuidar dos banheiros. Mas era para ele que Deus se apresentava. Samuel vencia guerras impossíveis de vencer, porque ele se apresentava em oração. Samuel chegou a errar, e errava porque ele era ser humano. Mas ele aprendia com os erros porque ele tinha ouvidos sensíveis à voz de Deus. E isso tem que servir para nós, em nome de Jesus. E para finalizarmos, não existiu na Bíblia, no Velho Testamento, nenhum homem que era... Aliás, existiu homem que era profeta, outro que era juiz e outros que eram sacerdotes. Moisés, por exemplo, foi profeta e juiz, mas não foi sacerdote. Elias foi profeta. Arão foi sacerdote. Eli foi profeta. E tantos outros foi passando. E Sansão foi juiz. Agora, só um deles foi profeta, sacerdote e juiz. E esse foi Samuel. Só ele. E é uma tipificação de Jesus também, né? O nosso sumo sacerdote. Significativamente, figurativamente, representava o nosso Cristo, que é profeta, juiz e sacerdote, o sumo sacerdote. E sabe por que tudo isso? Porque ele era fruto de oração. Fruto de uma mulher estéril, de oração. Fruto de um povo que não tinha mais a presença de Deus, mas clamava. E fruto de um homem que tinha uma vida de oração. Então, eu quero dizer para você, nesse final, para nós orarmos, que a sua vida tem significado quando você ora. Amém? Que não importa se lá no seu trabalho você é menos importante, se na sua igreja você é menos importante, se as pessoas inclusive já te maltrataram, já te humilharam, quem é você, veio da onde, se não fosse eu te ajudando. Essas paradas, sabe? Não importa. Importa que você tenha uma vida de oração diante de Deus e Deus vai te honrar. Olha para o seu passado e só para entender o como Deus te trouxe até aqui. E é por isso que você pode dar glória a Deus e falar assim, só pode ser Deus que me trouxe até aqui. E foi mediante ajoelhos dobrados, amém? Então, fruto de oração é você ter as expectativas ultrapassadas
pelos planos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Mantenha-se como um servo, uma serva que ora, porque Deus vai fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Esses são alguns frutos de oração que nós devemos ter, e espero que você tenha pego aí uma porção, a sua porção da palavra de Deus e aplicado na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por estarem presentes. Deus abençoe vocês por estarem aqui. Que Deus abençoe, gente. Que Jesus abençoe vocês e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.